mostrando para ele, sabe, que tinha que mudar o jeito. era preciso mudar a maneira de se relacionar com Deus para poder alcançar outras pessoas. Era preciso mudar a maneira de se relacionar com a igreja para alcançar outras pessoas. Era preciso mudar a maneira como ele se via a si mesmo para poder alcançar outras pessoas, porque o objetivo era só o conhecimento pelo conhecimento. Fala aí. E quando eu terminei de pregar, o pastor estava parado me olhando assim, em silêncio dentro da igreja, ninguém dizia nada. Eu falei, caramba, fui mal, né? Sentei, não falei nada. Quando chegou no dia seguinte, ele mandou uma mensagem dizendo: a palavra foi muito simples, mas a igreja amou, foi transformador. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente, com tanta sede de conhecer e de aprender, né, a gente acaba caindo nas armadilhas do conhecimento. Tanta sede de conhecer e de ter cada dia mais conhecimento para nós mesmos, se isso não te estimular, a partir do momento em que você conhece a palavra, a se relacionar melhor com as pessoas e transmitir isso que você aprendeu de forma amável, você vai se tornar um baú fechado. Eu acho que a pessoa tem que ter humildade. A humildade, é isso aí, a humildade. Então é muito legal quando a gente vê o aluno querendo aprender. É muito bacana isso, o aluno desejoso de aprender, de conhecer, para poder falar para outras pessoas, como ele disse, eu quero poder transmitir isso para outras pessoas. E não para mostrar quanto eu sou bom, quanto eu conheço, quanto eu tenho de entendimento, eu sou o cara. Isso aí acaba afastando as pessoas. Afasta as pessoas de você e do Evangelho, porque a primeira leitura que a pessoa vai fazer de você: fulano é tão arrogante, fulano é arrogante, ele não sabe transmitir aquilo que ele conhece, que ele sabe. O que ele transmite para as pessoas afasta as pessoas dele mesmo. Vamos lá. Onde é que eu parei? Fala para mim, me ajuda. Separou aqui, não são literais. São geralmente espiritualizadas. Todas as promessas do Antigo Testamento, normalmente as pessoas pegam e começam a espiritualizar isso aí nos dias atuais. Elas pegam as promessas do Antigo Testamento e implantam nos dias atuais de uma forma espiritualizada. Por que isso? Porque entendem que aquilo é para elas e não é. As coisas que estão no Antigo Testamento foram específicas para aquele povo naquele momento. É claro que a gente pode preparar uma mensagem muito bonita, trazer para os dias atuais, pode, claro, mas a gente não pode correr o risco de pegar isso e transformar como doutrina. A partir de agora, todo mundo vai ter que, como eu costumo sempre falar aqui, começa a pegar uns exemplos do Antigo Testamento e querer praticar no culto do dia a dia, né? É a abertura do Mar Vermelho, é a água do Jordão, que tem que mergulhar na piscina, que a gente já viu isso no YouTube, né? Tem, não é? Aí mergulha, tem que mergulhar 7 vezes naquela piscina. São coisas absurdas que não tem nem porquê. E por que a gente ainda cai nessas coisas? Por que o povo ainda cai nessas coisas? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente observa muito claramente a igreja de Corinto era uma igreja que era muito voltada para os dons espirituais, né? Dom de línguas, dom de profecia e tal. E aí Paulo, ele fala muito claramente para a igreja sobre isso, sobre a ordem do culto. E nós, nos dias atuais, nós damos muito valor a essa questão de dons espirituais. E alguns estudiosos vão dizer que quanto mais o povo ou a comunidade onde você vive, quanto mais carente ela for, mais ela vai buscar isso. Porque se espiritualiza tudo e acha que isso vai preencher.
Não estou dizendo que os dons espirituais não são importantes. Não estou dizendo que é errado buscar, não é isso não. Estou dizendo que uma igreja madura na fé, uma igreja firmada na palavra, ela vai incentivar você a ler o texto bíblico. Ler, estudar e entender a Bíblia. É a palavra que salva, que tira a venda dos olhos, é a palavra que faz você ter um entendimento, que liberta você da opressão, do sistema, que faz você entender que você não tem que pensar igual a todo mundo. É a palavra, não é o dom, é a palavra. O dom são as experiências que você vai tendo no dia a dia, as suas experiências de fé. São importantes para o seu crescimento? São. Mas o que é importante de verdade para você é a palavra. Quando Jesus foi para o deserto, né? Como é que ele venceu? Tentaram com a palavra. O tempo todo ele usava a palavra, o tempo todo. E a gente precisa ter isso como exemplo. Vamos lá. Do outro lado estão aquelas pessoas que vão olhar a aliança de Deus com Israel como algo incondicional. Embora, quanto ao Evangelho, eles sejam inimigos, receberam um amor distinto do Pai devido à aliança com os patriarcas. Isso vai se tornar evidente no futuro, quando a igreja for tirada da terra. A gente está falando daquele momento do arrebatamento da igreja. Israel vai reassumir o seu papel e durante o milênio vai ter uma posição completamente distinta. Essa visão teológica positiva quanto aos judeus foi realçada principalmente pela restauração da nação de Israel na Palestina. A gente está falando do momento em que ela consegue o seu estado, o seu território. O seu retorno à terra, bem como a reconstrução da mesma, apesar de todos os desejos contrários, vai obrigar a teologia a uma revisão de seus conceitos. Quando a gente chegar lá na formação do Estado de Israel, a gente vai voltar nesse texto aqui e a gente vai entender exatamente o que ele está dizendo. Gente, vigia a hora aí, hein? 10 para as 8. Esse período do Antigo Testamento, que a gente vai chamar de veterotestamentário, que faz alusão a Velho Testamento, se refere à história de Israel que está registrada em todo o Antigo Testamento. Israel é a figura central em cada um dos livros. No Antigo Testamento a gente tem quantos livros? No Antigo, 39. 39 livros. E quantos no Novo? 27. E garoto, atendeu, hein? Fala aí. Não. Olha só. Dá tempo. Dá tempo rapidinho. Mas não seja por isso, porque a gente tem um desafio aqui. Ih, caramba, olha aí. Preste atenção nisso aí, hein? Mesmo quando esses livros estavam fazendo referência a outros povos, fazem uma relação com a nação eleita, tá? Quando o livro está falando do cativeiro babilônico, né? Está se referindo também à nação de Israel, porque foi Israel que foi para o cativeiro. Tá? A gente vai perceber que a nação de Israel passou por 3 cativeiros ao longo da história, né? E aí é importante a gente conhecer esses momentos, esses períodos aí da história de Israel. A porção histórica, presta atenção, eu ia precisar muito de um piloto agora, mas não tem. Presta atenção, quem tiver caneta, anota aí, ou então grifa aí na sua apostila. A porção histórica do Velho Testamento, já está aí, olha, vai desde o livro de Gênesis até o livro de Esther. Ué, como assim? Esses são os livros considerados históricos, de Gênesis até Esther, são chamados livros históricos, não está aí? Olha aí. Os livros poéticos são Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os livros poéticos, são chamados assim por causa da sua forma de redação. E os livros proféticos quais são? Embora eles tenham uma porção histórica também, eles foram escritos dentro de um período que abrange Gênesis até Esther. Durou aproximadamente 1.500 anos e por isso a gente vai dividir esse período em 6 outros períodos para a gente entender um pouco melhor.
O primeiro período é o período pré-nacional, que vai compreender de Gênesis 12:1 até Êxodo 19. Gênesis 12:1 diz o que, gente? Lê aí, por favor. E outra pessoa lê Êxodo 19, só os primeiros versículos para a gente ter uma ideia. Pode ler. Vai. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso, a gente já falou na última aula, né? Que havia uma necessidade de tirar Abraão do meio daquela terra ali da parentela, porque era um povo idólatra. E o propósito que Deus tinha com Abraão era de formar uma nação exclusiva em adoração, em culto. Então, como que ele ia falar de exclusividade com um povo que vivia no meio da idolatria? Por isso era importante que Abraão saísse do meio da sua terra e da sua parentela. Êxodo 19 diz o quê? Leia os primeiros versículos. Primeiro? Pode ler. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Até aí. A gente está falando de um momento, saímos do momento em que Deus chama Abraão, ali é o início do projeto. A gente diz que é o projeto de Deus no deserto, né? Tem até um louvor que fala sobre isso, que Deus é esse que faz o seu projeto no meio do deserto. A roupa não acabava, o sapato não acabava, a comida não faltava, né? Isso aí. Durante o dia tinha nuvem, de noite tinha o fogo, né? Era um projeto que Deus tinha com esse povo lá no início, e agora em Êxodo a gente está falando dessa saída do povo do Egito, e Deus começa a se revelar para eles através de um código de leis, que a gente vai chamar de decálogo, e que esse povo precisa ver as grandezas desse Deus acontecendo o tempo todo. Satisfeito o tempo todo. O tempo, mais ou menos igual a gente. Tinha tudo. Mais ou menos igual a gente. Subiu a mão, demorou um pouquinho, demorou no cabelo. Rapaz, eu acho que isso faz parte do DNA humano. Insatisfação. Tá no sangue. Quem tem cabelo liso quer enrolar, quem tem cabelo enrolado quer alisar, quem é careca quer botar peruca, né? Quem tem cabelo raspa a cabeça, e assim por aí vai. É a insatisfação do ser humano, não tem jeito. Vamos lá, esse período aí vai desde a chamada de Abraão em 2002 a.C. até o seu estabelecimento na terra de Canaã por volta de 1500 a.C. Durante esse período a gente não pode dizer que havia uma nação no sentido exato do termo. Por quê? Para que haja uma nação é necessário que tenha 3 elementos. Um povo com uma cultura única, definida, estabelecida. Não era o caso de Israel ainda. Olha aí, leis que o regulamentem e um território próprio. Esse povo estava acabando de sair do Egito como escravo. Esse povo não tinha estrutura nenhuma para se nomear nação. Ainda não tinha um território para dizer que era seu. Tinha uma terra para conquistar. A terra não era nem deles ainda. A terra era de Deus. Terra habitada, né? Nem Mas estava habitada. Eles tinham que conquistar a terra. Por que Deus não falou isso para eles? Ia voltar para o Egito. O povo ia voltar para o Egito. Nem ia, né? Olha só. Vamos lá. Um povo, esses elementos foram se unindo no decorrer desse período que eles estão ali no deserto até se completar. A gente não pode dizer que Abraão, Isaac e Jacó formaram uma nação. Por quê? Eles não passavam de beduínos no deserto, indo de um lugar para outro. Nesse tempo aqui, eles ainda viviam em forma de tribos. Cada hora estava num lugar,
acabou o recurso aqui, levanta acampamento e vai para outro lugar. Esses beduínos são os itinerantes no meio do deserto, né? Você está aqui hoje, de repente acaba o recurso aqui, acaba a pastagem para os animais, acaba a água, e aí você levanta acampamento e vai buscar uma nova localização para você se estabelecer. Então, não é nação ainda, mesmo que fosse numeroso. E tinha que jogar um outro que fixasse a ser ruim, tem que ser tenda mesmo, para poder... O tempo todo assim em tendas, o tempo todo. Vamos lá. Mesmo os 12 filhos de Jacó, embora tendo se multiplicado, eles não passavam de um grupo a mais naquele emaranhado de povos que era a terra da Palestina naquela época. A Bíblia, quando ela começa a falar dos patriarcas, ela, num primeiro momento, ela não foca muito nesses povos que estão ao redor. Ela vai começar a falar desses povos quando começam a acontecer os conflitos por terras, por água. Aí começa a citar esses povos, mas enquanto está falando da experiência de fé deles, dos hebreus, a Bíblia não relata esses povos. Até porque nesse território da Palestina aí, é continente asiático, a gente viu na aula de geografia que tinham hindus naquele continente, tinham fenícios, tinham chineses. Mas esse povo não tinha relação com os hebreus até aqui. Depois, quando se percebe que esse território de Canaã, essa terra da Palestina aí, ela está tão estrategicamente localizada que até as tropas de soldados de outras nações, para chegar do outro lado, tem que passar por ali. Todo mundo quer um pedaço desse território. É estratégico. Todo mundo quer se estabelecer ali. Por isso que Deus deu para Israel. Vou te dar o melhor. É uma terra, a gente fala de um território desértico, mas naquele tempo era um deserto, hoje é outro deserto. Hoje o povo tem tecnologia, o povo brinca com aquele deserto. Se hoje você chegar em Israel, você não vai encontrar uma terra devastada. Não é isso que você encontra. Tanto não é isso que todo mundo quer fazer turismo para Israel, quer conhecer Israel. Um lugar lindo. Você chega hoje em Israel e quando você passa por regiões de deserto, tem áreas tomadas por agricultura. E a agricultura que se desenvolve somente para exportação, não é para consumo interno não. E você sabe que quando o produto é destinado à exportação, ele tem que ser o quê? Top. Tem que ser o melhor. Como é que a gente vai entender uma terra desértica que tem isso para oferecer? Aí quando a gente chega no Nordeste do Brasil, regiões de seca, de aridez, se você procurar na internet, você vai ver que o Nordeste se relaciona com Israel para aprender técnicas de fertilidade, de irrigação, para poder fazer o semiárido ali, a região desértica do Nordeste, produzir também. Fala aí. Há pouco tempo foi feito exportado uma uva do Nordeste, ninguém acreditava de onde era. Nordeste, prepararam uma área lá, plantaram um tipo de uva que só estava na Europa. O Nordeste deu essa uva boa para Nova Canaã. Olha aí, projeto Nova Canaã. De vez em quando fala isso no Globo Rural e tal, fala sobre isso. É da Universal, né? Na época era até o Crivella que era responsável por isso, né? Ah, eu fazendo propaganda aí do homem. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Fez, né? Pois é. Chamou os judeus para cá, para trabalhar os kibbutz aqui. Isso. Que é terra árida para frutificar. terra boa. Eu nem falei sobre o restante da aula, os afluentes, os rios dessa região. Gente, é coisa muito bacana. Tem afluente ali, o principal rio ali dessa região da Palestina é o Jordão, né? E a gente vai perceber que quando em determinadas alturas desse rio tem afluentes muito caudalosos, e a gente não imagina isso, mas tem lugares que você passa assim com o pé quase seco. Como é que pode isso? Tem lugares que em época de chuva abundante, chuva farta mesmo, surge outro rio. Às vezes é um rio
fraco, chama de um riozinho, chama de vadi. Mas tem regiões que, dependendo da localidade, da queda, da altura, quando dá chuva forte, nasce um outro rio quase igual ao Jordão, que vai fazendo uma erosão pelo caminho, como se fosse uma tromba d'água que vem de repente derrubando tudo. Há pouco tempo a Cleonardo pegou sobre o Negev. Acontece isso, né? Olha aí. Vai seco, quando vem a água que vem da parte de cima, inunda tudo, Inunda. uma vegetação fica linda, todo Isso mundo aí. depois seca de novo, mas quando vem. Igual o Pantanal, enche. Enche tudo, não é? Tem uma época do ano que é cheia. Daqui a pouco você anda a pé normalmente, mas tem uma estação do ano que a água sobe de uma tal maneira que toma conta de tudo. Vamos lá. O povo só foi se multiplicar e surgir de forma mais numerosa no Egito, tá? Lá a gente percebe que o faraó começa a ficar com medo daquele povo, porque o povo estava se multiplicando demais. Talvez porque não tivesse televisão, né, gente? Não tinha nada para fazer, e aí o povo não fazia outra coisa, né? Só explicando. Crescer e multiplicar. Não é? Levaram ali ao pé da letra o crescer e multiplicar. Ali a sua cultura e costumes foram se definindo. E ao final de 400 anos era um povo numeroso, mas ainda não era uma nação. Porque ainda eram escravos, estavam no território de outras pessoas, então não era nação. Mas com 400 anos a gente fala de um período de cativeiro, de escravidão, mas era um período, não era a escravidão que a gente entende como aconteceu no Brasil, não era isso. Não era escravidão de que você é resgatado como espólio de guerra. Não era escravidão quando você é obrigado a trabalhar para pagar uma dívida. Não era isso. Desde os tempos, quando a gente lê o texto bíblico de José, né, tinha uma dinastia de faraó responsável pelo Egito, que cuidava, que governava. E eles conheciam José e tinham bons olhos para o povo de José, que acabou ficando se estabelecendo ali. Por causa do tempo de fome, de seca, o povo foi ficando ali. Só que depois José morreu, aquela dinastia de faraós também morreram, né? E o novo faraó que se levantou não conhecia José. E aí ele começa a olhar para o povo hebreu e ele começa a rejeitar aquele povo por algumas razões muito práticas. Primeiro, o povo estava se tornando numeroso e era ameaçador, ele começou a sentir medo desse povo. É claro que isso é plano de Deus, é Deus que coloca tudo isso no coração do homem, porque havia um propósito, já tinha uma nação, a nação de Israel já estava clamando por liberdade, e Deus estava ouvindo. Quando ele fala com Moisés na sarça, ele diz o quê? Eu ouvi o clamor do meu povo. O povo já estava desesperado, não aguentava mais, porque o faraó oprimia e massacrava essas pessoas. Então eles agora viviam sob um regime escravo, mas quando eles chegaram ali, eles não eram escravos. Eles chegaram para ficar a convite daquele faraó bonzinho da época de José. E eram sustentados pelo Egito. Era sustentado pelo Egito. Depois as coisas mudaram. Eles agora são obrigados a trabalhar na terra para manter tudo aquilo, querendo ou não querendo. Agora o melhor da terra fica para o Egito, né? Começam a passar dificuldades. O que vai acontecer? Esse faraó agora sente medo desse povo e todo o olhar dele é um olhar de crítica para os hebreus. Até o cheiro deles incomoda. É por isso que quando eles entram no palácio, eles têm que passar por um processo para trabalhar no palácio, um processo de purificação, porque são considerados imundos. Por quê? Porque eles criam ovelhas e a ovelha tem um cheiro forte que transfere para o pastor. É por isso que a gente fala que lugar de pastor é junto da ovelha, né? Quando a gente está falando no culto, lugar de pastor é junto. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, se não tiver, não é pastor. Pastor que não conhece ovelha, pastor que não se relaciona com ovelha, que não toma café, que não bebe água, que não conversa, que não troca ideia com ovelha, que pastor é esse? Ah, mas tem o líder. Então ele que é teu pastor, filha. Vou apanhar. O que você está falando para mim. Tem que negar. O líder do ministério, ele também é seu pastor.
que te acompanha, que anda com você, que sabe da tua dificuldade, da tua dor, que ora junto com você, que te aconselha, ele é teu pastor. Ele só não foi nomeado pastor ainda lá na frente para todo mundo saber, mas ele é o pastor do pequeno grupo. É ele. Essa já é um papel. É. Olha aí. Onde que eu parei, gente? Passo. Ali a sua cultura e os seus costumes foram se definindo, já li isso. No Sinai começava uma nova fase para esse povo. O povo já saiu do Egito, está na terra de Canaã e agora de frente para o Sinai, ali vai começar um novo tempo para eles. Olha o que o texto vai dizer. Eles receberam a lei, porque Moisés sobe o Sinai para receber as leis de Deus, para trazer para esse povo, porque tem que organizar a bagunça. É muita gente querendo muita coisa, precisando de muita coisa, muita gente para se estabelecer, para organizar, então tem que ter lei, tem que ter regra. Olha aí. E algumas leis vão falar, quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente começa a perceber que tem leis exclusivas para você se relacionar com Deus, tem leis exclusivas para você se relacionar com o próximo. E é importante isso, porque até mesmo... olha ele aí, gente. Seja bem-vindo, visitante. Universal. Eu sou universal. Agora todo mundo está em casa para saber quem foi que chegou. E me mandaram uma mensagem falando assim: quem foi o visitante que chegou na última aula que você parou o vídeo? Ficaram curiosos para saber quem era. Agora eu falei, eu sou universal, todo mundo já sabe quem é, né? Olha aí. Até os 10 mandamentos já são uma expressão da cruz. Como assim? Se a gente vê nos 10 mandamentos leis que fazem você, que te ensinam você a se relacionar com Deus e com o próximo, é a própria expressão da cruz. A cruz no sentido vertical é o relacionamento com Deus e o horizontal é com o próximo. Então não tem como você se relacionar com Deus se você não se relaciona com o irmão. Não tem como. Entra na igreja com cara de crente, canta o melhor louvor, faz a melhor adoração do mundo. E quando sai, nem olha para a cara do irmão. Ih, meu santo não bate com ele. O irmão pede a palavra, não, todo mundo conhece agora, ninguém se diz. Que culto é esse? Que culto é esse que você está oferecendo, que você está apresentando a Deus? Se esse culto não é expresso na comunhão com os irmãos, será que Deus está recebendo isso? Coisas para a gente pensar. Vamos lá. Não apenas o decálogo, que se tornou o padrão mundial, eles receberam também toda uma legislação que detalhava o decálogo. Isso aí eles vão receber ao longo do tempo, né? Lá em Levítico, em Números, eles vão começar a receber os preceitos da lei. 613 preceitos que o povo teria que observar para viver bem em comunidade. As leis do culto, as leis sacerdotais, as leis sanitárias. Tem uma série de leis que o povo vai ter que aprender a observar. Deixa eu ver aqui, que eu me perco. Bem como outras instruções que regulamentavam a vida religiosa e civil. Mesmo que o período no deserto pareça uma perda de tempo, foi ele quem possibilitou a existência de um código que garantia para sempre a existência de Israel como nação. Antes de Israel se estabelecer como nação, ele precisou ficar esse tempo no deserto, porque foi ali que Deus foi observando as necessidades do povo e estabelecendo esse código de leis. Aí me perguntaram assim, por que Daniel, quando chega lá no palácio, ele não come a comida do rei? Por quê? Só porque ele não queria se purificar, ele queria que mantesse puro, né? Não se estragar com a comida. Só que ele ia fazer mal para ele, que não era. Então, a gente percebe nesse código de leis sanitárias, por exemplo, Deus tinha um cuidado com a saúde do povo. A gente está falando de um tempo, de um mundo antigo, que não tinha penicilina, não tinha anti-inflamatório,
não tinha Luftal, não tinha S, não tinha, gente. Ah, mas tinha as plantinhas, tinha as coisas, a medicina caseira. Imagina você uma carne de porco, que é uma carne extremamente difícil de ser preparada, porque tem que ser muito bem cozida, muito bem temperada. E mesmo assim, se ela não tiver um rigoroso tratamento lá no criador, ela vem para você cheia de bactérias, cheia de problemas, cheia de verme, e você vai desenvolver uma série de doenças por causa disso. Deus, sabendo disso, que se essa população consome um tipo de carne inadequada, num lugar que não tem um refrigerador, é claro que essa carne, você cortou o bicho 8 horas da manhã, 10 da manhã, a carne já não está boa. Um sol de 50 graus, não tem como. Então ele começa a estabelecer essas normas para cuidar do povo, para que não haja uma infestação, uma epidemia no meio do povo. Não vai comer isso, não vai comer aquilo, porque ele conhecia a estrutura desse povo e conhecia a estrutura desses alimentos. Foi ele que fez. E aí ele toma toda essa série de cuidados para preservar o povo. Quando Daniel chega no palácio